que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida para que você e os animais tenham o que comer. E Noé fez tudo conforme Deus o mandou. Podeis se assentar, glorificando e exaltando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedi a Deus uma palavra no meu coração, que falasse comigo e pudesse transmitir para a igreja nos nossos dias de hoje. E o Senhor me levou nesse texto, nessa história de Noé, que não se resume simplesmente ao dilúvio, mas ela tem um sentido. O Senhor, quando Ele cria o homem, Deus criou o homem à coroa da sua criação. Deus criou o homem para o adorar. Quando Deus criou o homem, Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito quando criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem perfeito aos seus olhos, como já disse, a coroa da sua criação. Mas a gente vê que assim o homem caiu. E com essa queda, o pecado, ele entrou na humanidade. Interessante que a mulher, quando ela é tentada, Satanás, ele diz para ela que se ela comesse do fruto, ela passaria a ser como Deus. E o Espírito Santo me levou como foi que Satanás caiu, quando ele quis ser como Deus. E o Senhor falou comigo, assim como ele errou, da maneira que ele errou, ele induziu o homem a errar. Porque Satanás, ele era um anjo de luz, de adoração a Deus. E ele falhou e perdeu esse privilégio. Quando Deus cria o homem, Deus cria o homem com um sentido, não igual se tem algumas pregações anteriores minhas, de ser robô, de ser forçado a alguma coisa. Não, Deus criou o homem com o seu livre-arbítrio, para que o homem entendesse esse propósito. Deus colocou ele no jardim, tudo de bom. Deus deixou várias árvores lá, porém só uma. Deus falou, não toque. Mas Deus queria que o homem, talvez você vai se perguntar, mas por que Deus deixou aquela árvore lá para o homem pecar? Não, Deus queria que o homem escolhesse. Deus não queria forçar o homem. Deus queria que o homem o adorasse por livre e espontânea vontade. Então Satanás, vendo isso, que o homem foi criado até para preencher o seu lugar, para o adorar, porque ele falhou. Aí a gente vai entender o porquê que Satanás, no mesmo sentido que ele errou, foi querer ser acima de Deus, ser como Deus. Ele assim induz a Eva, olha, se você comer, você vai ser como o Altíssimo. E novamente a história se repete. O que aconteceu nos céus acontece na terra também. O homem, ele cai, o homem, ele falha, e aparentemente quem olha vê mais uma vez os planos de Deus foi frustrado. Mas o nosso Deus, ele não é frustrado. O nosso Deus, na sua presciência, ele já sabe de todas as coisas que iria acontecer. Então, que você queria um sentido para a tua vida, Deus te criou para o adorar. Talvez você tenha se perguntado qual tem o sentido da minha vida nessa terra, se nada tem dado certo. Deus te criou para o adorar. Conforme você adora, o céu se abre. Conforme você adora, Deus, ele quebra esse cativeiro e entra com providência na tua vida e muda a sua história. Conforme você adora, Deus, ele transforma a sua família, a tua casa. Então Deus nos criou no sentido para o adorar. Deus não vai forçar, a adoração não pode ser forçosa, não pode ser obrigada, tem que ser de gratidão. Você ainda está procurando motivo para o adorar? Você tem todos os dias, porque você está respirando o ar que ele te deu. E a palavra vai seguindo que a humanidade, ela vai começar então a se corromper. Desde que entrou o pecado, tudo começa a se corromper. E a passagem vai nos dizendo no capítulo 5 que naquele momento Deus chega num ponto que Deus, a palavra diz que Deus se arrepende de ter criado o homem. Mas talvez essa palavra fique estranha, Deus se arrepender, porque em Números 23:19 nos diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então como Deus poderia se arrepender? Mas a gente buscar o sentido original, Deus se entristece por ter criado o homem. Deus se entristece, porque tudo que Deus queria
era que simplesmente o homem o reconhecesse, todas as maravilhas que Deus fez por nós, por eles, e o adorasse. E Deus se entristece porque o homem se desvia desse foco, o homem se afasta desse foco, e a palavra vai dizer que aquelas pessoas daquela época começam a viver conforme bem queriam, fazer tudo aquilo que era mal aos olhos do Senhor, e é onde o Senhor chega ao ponto de se entristecer de haver criado o homem. Mas sempre há o sal, sempre há o sal. No meio de uma humanidade toda, a palavra vai dizer que Deus ele olha, ele vê um homem chamado Noé, que era justo aos olhos de Deus. Algumas versões vão dizer que achou graça aos olhos de Deus. O que seria esse homem justo que anda em justiça com Deus? Um homem que tinha retidão, integridade e honestidade. Em meio à humanidade toda corrompida, Deus pôde olhar e ainda ver um homem que aos seus olhos ainda era reto. E Deus então fala com Noé: Noé, é você. No meio de tantas pessoas, é você. Porque eu vou destruir a humanidade. Eu vou destruir a humanidade, mas a tua vida vou eu preservar, e através da sua vida vou preservar a tua família, porque o sal, uma das condições do sal é preservar. Através de Noé, Deus preserva a sua família e a sua criação, porque a criação completa, a humanidade tinha se corrompido, mas ainda havia um. Ainda havia um. Talvez você está olhando para o cenário que estamos vivendo, não está muito diferente do momento que estamos vivendo. Talvez você tenha olhado e falado: Senhor, mas parece que todo mundo, muitas pessoas, pela nossa nação, pelas igrejas, esse é o cenário que estamos vivendo, parece que tem se corrompido, tem se entregado ao pecado. Talvez você tenha olhado e se indignado, mas olha diferente, no meio de todas as pessoas que têm se corrompido, como está você? Como estamos nós? Será que Deus ainda tem a condição de olhar para nós e dizer: por mais que a humanidade era para ser todos que era para me adorar, mas infelizmente a grande maioria já abandonou, já não lembra mais que há um Deus que criou os céus e a terra. Mas ainda tem poucos, mas ainda tem aqueles que eu acho graça aos meus olhos. Talvez você está se perguntando por que ainda a sua família não caiu. É porque tem sal lá. É porque tem alguém, pode ser você mesmo, eu não sei como está a tua vida. Pela tua vida, Deus tem preservado a tua família. Talvez você tenha se perguntado, pessoas olham e não entendem como é que a casa dela ainda se mantém de pé. É porque através da tua vida, Deus tem preservado a sua casa, a sua família. Talvez tenha se perguntado como é que a igreja ainda está de pé no meio de tantas heresias que tem por aí. É porque ainda tem homens e mulheres de Deus que estão em cima do altar, que ainda são sal, que não se corromperam com a vontade do mundo, que ainda entende que há um só Deus e é só Ele a toda honra e toda glória. E a palavra vai nos dizer que Deus ele chama Noé, fala com Noé, porque Noé ele andava, a palavra fala que ele andava, tinha comunhão com Deus. E muitas das vezes essa pergunta me veio: com quem nós temos andado? Qual é a comunhão maior que nós temos? Será que a nossa prioridade ainda é a comunhão com Deus? Noé tinha comunhão com Deus. Deus fala: Noé, vou te dar um projeto. Vou te dar um projeto e você vai construir um projeto para mim. Você vai construir uma arca para mim, Noé. E eu vou destruir toda a humanidade, tudo que tem fôlego de vida eu vou destruir. Animais, a terra vou destruir. Porém a tua vida, e através da tua vida, a tua família, vou eu preservar. Porque Deus trabalha assim: primeiro Ele faz a obra em você, para depois fazer através de você. Então não
questione porque está doendo, está apertando. É Deus te estruturando para, através da tua vida, gerar salvação para a tua casa, para os teus vizinhos. Aonde você está, Deus vai gerar salvação através da tua vida, através da tua história. E Noé, Deus dá as medidas para Noé. Noé, você vai construir a arca para mim. Deus dá as medidas para Noé. Deus diz para ele: Noé, mas tem que ser de madeira boa. Repete comigo: madeira boa. Tem que ser gofer, madeira de cipreste. Não pode ser qualquer madeira, tem que ser madeira boa. Você constrói a arca, Noé, e você vai revestir a arca por dentro e por fora. Reveste a arca por dentro e por fora, porque nós somos um projeto na mão de Deus. Deus, quando nos escolheu, Deus nos escolheu qualquer um. Deus exige que nós estejamos em integridade com Ele. Assim como a madeira vai tipificar a nossa vida. E o betume, que algumas versões diz piche, reveste por dentro e reveste por fora. Talvez você ainda não entendeu. Reveste por dentro, reveste por fora. Para Deus, pregar muito não é suficiente. Tem que estar revestido por dentro, rabaixeia, tem que estar revestido por fora. Para Deus cantar muito não é suficiente. Tem que estar revestida, rabandaraixeia, por dentro, tem que estar revestido por fora. Tocar muito para Deus ainda não é suficiente. Tem que estar revestido por dentro, tem que estar revestido por fora. Para Deus ensinar muito ainda também não é suficiente. Tem que estar revestido por dentro, tem que estar revestido por fora. Deus não quer qualquer adoração. Deus não quer qualquer entrega, qualquer oferta de qualquer maneira. Deus diz: a madeira tem que ser boa, e Noé tem que estar revestido por dentro e tem que estar revestido por fora. A gente ainda me lembra de Moisés. Moisés, o cenário era de morte. E Deus fala com Joquebede, para preservar a vida do menino, faz o seguinte: põe o menino num cesto, reveste o cesto por dentro, reveste o cesto por fora, e coloca entre os juncos, porque eu vou preservar a vida do menino, porque eis aí o meu libertador de Israel. Naquele cenário do Egito, o cenário era de morte. Mas interessante que, indo para Jesus, fazendo esse paralelo, Herodes, quando quis matar os meninos, Deus ele diz assim para José: pega Jesus e vai para o Egito. Talvez você ainda não entendeu, vou te explicar. O mesmo cenário que um dia no Egito foi usado para matar os meninos, foi o mesmo cenário que Deus usou lá na frente para preservar a vida do nosso Salvador. Sabe por quê? Porque Deus é especialista de confundir o inimigo no território do inimigo. Um dia, no mesmo lugar que foi usado para matar os meninos, para ter tristeza, foi o mesmo cenário que Deus usou para preservar o Salvador do mundo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus diz para Noé: reveste por dentro, reveste por fora, faz o compartimento. E a palavra vai seguindo. Chega dado o momento que Deus ele disse para Noé: Noé, pega a sua família, põe para dentro da arca. Daqui 7 dias mandarei o dilúvio sobre a terra, mandarei chuva, água sobre a terra. E detalhe, até dado momento histórico nunca havia chovido. E Deus diz para Noé: somente confia em mim. Eu te dei um projeto que eu nunca dei para ninguém, porque eu confio em você. Te dei um projeto que eu nunca dei para homem nenhum, é para você. E talvez você está se perguntando: mas como Noé, no meio de uma população, de uma sociedade tão incrédula, tão perversa, você acha que tinha pessoas que não olhavam e desacreditavam, chamavam Noé de louco? O que esse homem está construindo? O que ele está inventando? Talvez sempre conjecturando com a palavra, talvez sempre chega o curioso, porque sempre tem um curioso. Chega,
Que negócio é esse aí que você está arrumando aí, meu filho? Eu estou construindo uma arca. Uma arca, mas para que serve isso? Não, porque vai mandar o dilúvio, vai chover. E eu creio as pessoas já olhando para Noé, já debochando, tá ficando louco. Para que serve isso? Nunca nem choveu. O que é chuva? Mas o nosso Noé, que cria somente em Deus, que andava com Deus e tinha intimidade. A intimidade permite você ouvir coisas que ninguém ouve, viver coisas que ninguém vive, sentir coisas que ninguém sente, que só o nosso Espírito Santo pode fazer nos sentir. É a intimidade que gera a proximidade de você alcançar a glória de Deus sobre a tua vida. Então Noé, ele confiava em Deus, e o Espírito Santo falou ao meu coração, me relembrou de uma palavra que eu tinha ouvido. Talvez Deus tenha entregado o projeto em tuas mãos, um projeto que parece aos olhos humanos grande demais. Não, mas Senhor, mas aquela faculdade para mim é muito. Senhor, aquele emprego para mim é demais. Projetos que o Senhor tem colocado no seu coração, Senhor, mas eu não vejo possibilidade em mim. Mas nasceu no Espírito. O Espírito Santo sonhou no teu coração. E o Senhor me deixou uma palavra para o teu coração. Vai ter pessoas que não vão entender quando ouvirem o que Deus quer fazer na sua vida. O projeto Deus falou com você. Quem tem que entender é você. Pessoas que mais tem pessoas para desacreditar e desanimar, falar que não vai dar, que você não vai alcançar. Eu não estou falando isso porque eu ouvi falar ou porque me contaram. Eu tenho a possibilidade, pela misericórdia de Deus, de estar falando do que eu vivi e estou vivendo. As pessoas aí fora, ela tende a te desanimar, você ainda nem começou e as pessoas já estão desanimando. É porque às vezes a gente tem um defeito, a gente vem ter um sonho, a gente nem realizou ainda, a gente já começa a contar para as pessoas, porque não é errado contar, mas tem que contar para as pessoas certas. É que a gente se emociona, sai contando, mas nem todo mundo está preparado para saber do teu projeto. Nem todo mundo está preparado para ouvir o que você ouviu, porque Deus falou com você. Se fosse para todo mundo ouvir, Deus falava para todo mundo ouvir. Tem coisas que Deus fala no íntimo, tem coisas que Deus fala na presença dos homens. Mas muitas das vezes, o projeto grande que Deus nos dá, Deus fala no íntimo e a gente conta. Tem pessoas certas, há pessoas que não estão preparadas para ouvir. Por quê? Porque não estão na mesma intimidade, no mesmo degrau que você, e muitas das vezes tentou, se frustrou. É mais fácil falar para você que você não consegue, do que você persistir e alcançar aquilo que algumas pessoas não alcançou. Sabe por quê? Porque quem paga o preço que ninguém quer pagar, quem faz o que poucos fazem, alcança o que poucos alcançam. Então persevera. E Deus falou no meu coração, me levando uma palavra. Pode todo mundo duvidar do que eu falei para você. Pode todo mundo duvidar do que eu falei para você. Pode todo mundo desacreditar do projeto que eu entreguei na tua mão, menos você. Talvez você ainda não entendeu. Pode todo mundo duvidar do que Deus te prometeu, do que Deus colocou na tua mão, mas para ele é grande demais, não vai aguentar, não vai suportar. Ela não vai conseguir se manter de pé. Pode todo mundo duvidar do que Deus falou para você, menos você. E Noé, ele segue confiante naquilo que Deus o entregou nas suas mãos. Noé chega o tempo, coloca os animais que Deus os estipulou para colocar, casais de cada espécie. Chegando na fase final, Deus diz para ele: dos animais puros você coloca 7, dos impuros você coloca somente 2, e entra você e sua família, que eu vou mandar o dilúvio sobre a terra. E o interessante é que quando eles entram para dentro da arca, entra os animais, entra Noé e sua família. Depois de 7 dias, antes de vir um dilúvio, a palavra vai seguir dizendo assim: Deus, ele fecha a arca do lado de fora. Interessante que quem fechou a arca não é construiu, mas quem fechou a arca foi Deus. Porque Apocalipse 3:7 nos diz: a porta que ele fecha,
ninguém abre. E a porta que ele abre, ninguém fecha. Deus estava dizendo para Noé: quem está dentro não vai sair, e quem está fora não vai entrar. Essa palavra você não leva ao arrebatamento. Quando Jesus voltar, quem está dentro da presença não vai sair. Porém, quem está fora também não vai entrar. Tem um tempo oportuno de arrependimento. O tempo é hoje e é agora. Porém, a palavra tem que ser clara e objetiva. O Deus da graça, o Deus de amor, também é o Deus de justiça. A mesma graça que salva o pecador que andava em fornicação é a mesma graça que vai deixar o crente fornicador de fora. A mesma graça que salvou e salva a pessoa, o homem ou a mulher que andava em adultério, é a mesma graça que vai deixar de fora o crente que anda em adultério. A mesma graça que salva o pobre pecador mentiroso é a mesma graça que vai deixar de fora o crente mentiroso. O Senhor tem me apertado. O Senhor tem me colocado em vales que tem me quebrado. O Senhor tem me cobrado: o que eu colocar na tua boca, tu fala. Porque se não falar, eu requero de você. Porque eu entreguei para você. E eu tenho que entregar porque Jesus está voltando. O arrebatamento está às portas. E a visão espiritual de algumas pessoas ainda está no mundo, está fechada. E o Senhor está mandando avisar a bandoria cheia. Cheia. Enquanto ainda é tempo, rabandarai cheia. Cheia. Entra na arca. Entra na arca. Rabandarai cheia. Porque depois que eu voltar, quem está dentro não sai mais, e quem está fora também não entra mais. De achoraba, serebadarai, deu a bandeirinha andagio, xerei, la bandeu guere bandarai, xelabai, xeia, repanderega la bandoria la badarai, xerebadarai, alaia. Ribandareia cheia. Muita gente vai ser pega de surpresa. A labandoria labandarai cheia. Estão brincando comigo. Rebandarai andou cheia. Andarabandarai cheia. Bandalaia cheia. Estão brincando com o que é meu. Rabandarai cheia. Mas vou estabelecer o tremor e o temor em cima. Andarabandarai cheia dos altares. Cheia. Não vai subir a bandaraia cheia de qualquer maneira, porque tem que estar revestido por dentro e tem que estar revestido por fora, e tem que ser madeira boa. Não pode ser qualquer madeira, tem que estar em retidão. Cheia. Muita gente vai descer a labandaraia cheia, e outros eu vou levantar a baia cheia. Rabandaraia, labandoriaia cheia, a labandaraia cheia. Oh glória!
Deus nos criou, não foi para nos condenar. Deus se entristece porque Deus nos criou com tanto amor, com tanta perfeição. Foi o único ser que Deus criou a sua imagem e semelhança. Façamos o homem assim como nós. Deus criou o homem com tanto amor, com tanto empenho. E o que Deus requer de nós, igreja, é o adorar em sinceridade. Aneia cheia. Seu coração não pode estar cheio mais de ódio, não. Libera perdão, deia cheia, arabaia. Libera perdão, deixa Deus encher o teu coração do amor, daquele amor que fez com que Jesus descesse. Rabanereia cheia. Talvez você não entendeu, foi o próprio Deus que desceu, sabendo que a própria criação, Jesus já tinha percebido: olha, eu já tentei usar juízes, usei profeta, usei sacerdote, Rabanereia cheia, mas não vai ter jeito. Eu vou descer lá, Rabanereia cheia. Eu vou descer lá. Eu sei que a humanidade, a maioria se corrompe. Eu sei que a maioria vai me criticar, a maioria vai me humilhar, vão me bater, vão cuspir em mim, vão chamar de beberrão, vão fazer tudo comigo, vão me chicotear. Mas mesmo assim, eu amo tanto a minha criação. Deus amou tanto o mundo que desceu. Ele desceu por amor à tua vida. Entenda isso, que Deus requer de você é: me adore, me adore. O pregador, o pastor não precisa estar falando da glória, igreja, não. Quem morreu por você não foi eles. Você já tem que entrar adorando, Rabadarai cheia. Você é cidadão do céu. Deus te escolheu e em você formou o maior projeto dele. O maior projeto de Deus foi o homem. O maior projeto de Deus é você. Então adore a Ele. Esse projeto que Deus formou, que somos nós, é para morar no céu. Aqui eu costumo dizer que é um ensaio. Quem não adora bem adorado aqui, não vai adorar lá. Quem adora com amor, não adora com amor aqui, não vai adorar lá. Quem adora com arrogância aqui, não vai adorar lá. Quem adora por obrigação aqui, também não vai adorar lá. Não, mas você vai obrigar a adorar, não vai ser obrigado. Ninguém vai te obrigar a adorar. Pode viver da maneira que querer, Rabandarai cheia, porém não entra lá, porque Deus criou para adorar. Mas o que adoram aqui, se alegre, mesmo em meias lutas, que você adora, mas está sofrendo, adora, mas está apanhando, adora, mas está sendo ferido. Fica tranquilo, a sua adoração aqui vai continuar lá, Rabaia cheia, vai continuar lá. É apenas um ensaio, para quando chegar lá, cheia, Rabadarai cheia, você ter gosto de adorar. E a diferença daqui para lá é que aqui você adora em meio ao sofrimento, mas lá você vai continuar adorando. Só que o sofrimento, as lágrimas, Ele mesmo diz: eu limparei dos vossos olhos toda lágrima, toda a lágrima. E Noé, o dilúvio vem 40 dias e 40 noites de chuva. Deus, Ele cumpre aquilo que falou com Noé. Quem não acreditou ou quem acreditou, do mesmo jeito aconteceu. Porque é uma grande diferença quando Deus libera a palavra para a tua vida. Vai ter pessoas que acreditam. Quando Deus faz um projeto na tua vida, ou te entrega um projeto, Valdir, tem pessoas que acreditam em você, tem pessoas que não acreditam. Porém, Deus falou com você, a palavra de Deus não volta atrás. E as escrituras dizem que Ele zela para que a sua palavra se cumpra. Então o que Deus falou com você, há uma grande diferença. As pessoas acreditando ou não, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Assim, Mateus diz que assim como no tempo de Noé,
Uns casavam, davam casamento, não ligaram, não se importaram. E houve o dilúvio, assim há de ser na volta do Filho do Homem. E Noé, o dilúvio acontece. Os que não acreditou foi pego de surpresa, de certa maneira, porque viram, só não creram. Ouviram, só não creram. E os que não creram ouvindo, tiveram que crer vendo. Os que não creram ouvindo, tiveram que crer vendo. E o dilúvio fica por 150 dias sobre a terra. Interessante que a palavra vai dizer que a arca ela pairava sobre a água. E aí eu me perguntei, mas quem dirigia essa arca? Porque no final de tudo ela parou em cima do monte de Ararat, a palavra fala. Eu falei, mas quem que dirigia ou direcionava essa arca? Se Deus falou todas as medidas, colocou todos os que tinha que ter, mas Deus não falou nada esqueci o nome que fala para guiar, mas Deus não falou quem dirigia essa arca. O projeto Deus te dá, você constrói, Deus te dá graça, mas a direção, Provérbio nos diz, o homem planeja os teus projetos, mas os teus passos, quem guia é Deus. Faça conforme aquilo que Deus já falou contigo, mas a direção tem que ser dele. Tem que ser dele. Faça tudo que Deus, porque a palavra fala que Noé fez tudo conforme Deus o ordenou. Mas a direção, no final quem ficou foi Deus. Passando aqueles dias, para finalizar essa palavra, as águas se baixam e ali sai Noé, conforme Deus manda. No momento que Deus mandou, Noé só saiu quando Deus mandou. Noé só saiu quando Deus mandou, ou seja, ele obedecia a Deus no mínimos e mínimos detalhes. Quem obedece, chega. O segredo é esse. Quem obedece, obedecer. Quem obedece, chega. Quem obedece, chega. Talvez pessoas perguntam, por que você está chegando tão rápido? O segredo é obedecer. Para finalizar, falta 3 minutos para me pregar a palavra. E o Senhor colocou algo no meu coração para falar nessa noite. Tinha uma criança que ela nasceu na igreja. E essa criança ela foi crescendo, passou pelas crianças, foi apresentada na igreja, passou pelas crianças, passou pelos adolescentes. Só que aos 7 anos ela desenvolveu uma doença. Ela tinha aquela crise, aquela mancha no cérebro, focos que fala. Então ela tinha aquelas crises de epilepsia, se batia. Quem viu uma pessoa em convulsão, se bate, baba, se torce. E aos 7 anos ela foi diagnosticada com essa enfermidade. Só que quando a mãe dessa criança perguntou para ela, quando a criança perguntou para a mãe, e agora? O médico falou assim que tem cura, mas demora muito tempo. Tem que perseverar. E a mãe dessa criança virou para ela e falou assim, fica tranquila, fica tranquilo, Jesus vai te curar. Quando for nos cultos, pede oração com unção. Porém essa criança só o primeiro dia que a mãe dela pegou e levou ela na frente. Os outros cultos, essa criança sozinha chegava no culto, ia chegar na irmã da porta, irmão, oração. Para quem? 7 anos. Para mim, oração com unção. Tá bom. As pessoas cresceram vendo essa criança vindo na frente. Algumas lembram, mas muitas vão se surpreender que nem lembram. Mas aconteceu isso aqui. Mas todo final do culto havia momentos que não tinha culto que não tinha ninguém que pedia oração com unção. Oração da noite. Tal pessoa, só vinha aquela criança aqui na frente. E as pessoas ficavam, por que ele vai todo culto? Porque aquela criança cria que Jesus curaria ela. Que Jesus curaria ela. Mesmo que ninguém acreditasse. Aos 14 anos, depois de 7 anos, depois, aquela criança faz o último exame. Porque
Porque no meio do tratamento o médico morre. Há um processo muito doloroso. Foi outro médico, foi uma labuta, uma luta, mas Deus lhe tinha tudo preparado, tudo certo na mão dele. Aos 14 anos essa criança faz o último exame. E o médico vira, olha, já não tem mais nada. A mancha que tinha cobria quase o lado todo direito da cabeça. E o médico falava, ó, tem que tratar, porque se cobrir mais, tem perigo dessa criança ter outras complicações, vegetar. E essa criança, então, ela, aos 14 anos, ela é curada. Ela cresce, mesmo muitas vezes, ninguém imaginando, desacreditado, essa criança hoje está aqui. Essa criança que um dia estava naquelas crianças, passou pelo Elda, que hoje é Kadosh, e hoje para estar na mocidade, está aqui ministrando essa palavra hoje. Está aqui para dizer que Jesus Cristo, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo.